Com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver. Lembrando que esse programa é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu grande abraço aqui ao diretor, nosso irmão Rubens, a Roseli e toda a sua equipe de trabalho aqui da TV Grandourados. E nossa gratidão à TV Com Brasil, que leva esse programa no ar em todo o Brasil. E a você que está nos acompanhando aí pela região do estado de Goiás, nosso grande abraço a você e toda a sua família. Quero também deixar aqui hoje um abraço muito especial aos nossos telespectadores lá da região de Campinas, São Paulo, sempre ligados aqui conosco no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero também hoje deixar aqui um abraço ao Presbiterianismo Nacional. Mês de agosto, comemoramos aí o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem este grande desafio aqui nas terras brasileiras. Então, nosso abraço à igreja em todo o estado do Mato Grosso do Sul, fazendo 164 anos desde a chegada dos primeiros missionários ao Brasil. Hoje o nosso programa vai ter este foco de falar de missões, os desafios das missões. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. O texto que nós vamos ler hoje é de Atos dos Apóstolos, para falarmos sobre os desafios das missões. Os versículos de 1 a 3 narra aqui o início das viagens missionárias de Paulo, e aqui se trata da primeira viagem missionária do apóstolo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu quero falar hoje sobre missões e os desafios das missões. Esse texto narra a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando eles, na igreja de Antioquia, estando ali reunidos, jejuando e orando, o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra missionária e os enviou em missões. E o texto aqui diz que, tendo eles jejuado e orado, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós vamos ver algumas coisas sobre essa primeira viagem missionária de Paulo ou de Saulo e Barnabé. É importante nós lembrarmos aqui que o mês de agosto sempre é um mês voltado para as missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo fato de que foi no dia 12 de agosto de 1859 que chegou aqui ao Brasil o missionário fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil, um pastor jovem, recém-formado no seminário de Princeton. Ele se chamava Ashbel Green Simonton. Ele veio pelas missões americanas para pregar o evangelho nas terras brasileiras. Veio mandado pela igreja americana oficialmente para a proclamação do evangelho aqui no Brasil. Até esta data,
não tinha abertura para a pregação do Evangelho no Brasil. Eu estou falando de 1859. Foi a partir de 1888 que desvinculou oficialmente a Igreja do Estado, a Igreja, no caso, romana do Estado, e começou a ter uma certa liberdade religiosa. Mas quando Simonton chegou ao Brasil em 1859, não havia essa liberdade. Ele foi um dos desbravadores da pregação do Evangelho aqui nas terras brasileiras. Nós devemos muito a este missionário americano e aos que vieram depois dele, como Schneider, Chamberlain, e tantos outros missionários que vieram para o Brasil e pregaram o Evangelho aqui nas terras brasileiras. Mas o embrião é este. Por isso que o mês de agosto é um mês que nós chamamos a atenção daqueles que nos ouvem para as missões. As missões nada mais significam para nós do que o cumprimento do mandato de Jesus. Quando Jesus foi subir aos céus, antes daquele momento da sua ascensão aos céus, ele então, reunido os seus discípulos, ele deu uma ordem, a grande comissão da igreja, a grande ordem que Cristo deixou para a igreja, e a igreja cumpre cabalmente este mandamento de Jesus, ou esta ordem que Jesus deu. Nós chamamos o mandato de Jesus, quando ele nos manda ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Este é o mandado que Jesus deixou à sua igreja. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Não importa a sua nacionalidade, a sua etnia, não importa a sua condição social. Toda criatura significa toda a raça humana. Onde tiver um ser humano, não importa qual a sua origem em termos de etnia, em termos de nação, pátria, língua, a ordem de Jesus é toda criatura deve ouvir o Evangelho e a toda criatura deve ser pregado o Evangelho. Então, o mês de missões, o mês de agosto é um mês voltado às missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero, nesse primeiro bloco, focar neste assunto. No segundo bloco, quero falar de uma agência missionária, em especial, aqui no nosso programa de hoje, que é a Missão Evangélica Kaiowá. Voltando aqui ao texto que nós lemos, a Igreja de Antioquia foi uma base missionária importante no primeiro momento da igreja cristã, da pregação e da expansão do Evangelho. E o texto aqui diz que foi enquanto eles jejuavam e oravam, o Espírito Santo indicou que eles deveriam enviar em missões Paulo e Barnabé. Aqui Paulo ainda é chamado de Saulo. O seu nome ainda antigo, judeu, ainda não era tratado pelo nome latino Paulo, mas o nome judeu Saulo. Então, é a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé e a primeira viagem missionária da igreja. Lembra que quando Cristo chamou Saulo no caminho de Damasco, ele era um perseguidor da igreja. Ao contrário de um missionário, ele era um perseguidor da igreja. Atos 9 vai nos informar que Saulo de Tarso era o maior perseguidor da igreja naqueles dias. Ele havia pegado carta com as autoridades do Sinédrio, as autoridades judaicas, e estava indo na direção de Damasco para prender, matar quem fosse do caminho. Os cristãos tinham sido expulsos de Jerusalém, mas expulsar os cristãos de Jerusalém não encerrou a pregação do Evangelho, pelo contrário, fizeram um péssimo negócio se a estratégia era calar, silenciar, amedrontar os cristãos,
porque expulsos de Jerusalém, eles se espalharam por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e por onde eles iam pregando o Evangelho, eles iam testemunhando da ressurreição de Cristo, e as autoridades que haviam expulsado os cristãos dali para intimidar a pregação do Evangelho, fizeram o contrário, espalharam o Evangelho por toda aquela região, porque onde vai um crente verdadeiro, vai com ele o testemunho da graça de Deus, da misericórdia de Deus e da salvação que há em Cristo Jesus. E o texto ali de Atos 8, 9, vai nos mostrar que eles espalharam. E Saulo então pega a carta com as autoridades para perseguir esses cristãos, prendê-los, matá-los, e o texto registra lá o testemunho que ele arrastava mulheres, crianças, idosos, não tinha pudor, não tinha compaixão. Os direitos humanos nunca ligaram muito para essas perseguições aos cristãos, tanto que acontece o mundo afora e ninguém levanta a sua voz contra isso, defende outras estratégias. Mas então aqui, agora ele é separado, ele agora é um missionário, agora ele é o apóstolo aos gentios, e sendo apóstolo aos gentios, ele recebe a incumbência de pregar o Evangelho aos gentios, gentios aqui, aos pagãos, aqueles que não conheciam o Deus das Escrituras, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o Deus único e verdadeiro. Então Saulo sai em missão com Barnabé. É a primeira viagem missionária deles, saem a pregar o Evangelho e foram para a região, aqui vai dizer que eles subiram para Salamina, depois eles foram pregando nas sinagogas judaicas, eles chegaram até Antioquia, chegaram até Tarso, chegaram até a Galácia. Então eles pregaram o Evangelho em toda aquela região. A primeira viagem missionária, o primeiro movimento oficial da igreja, no sentido de missões, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a irmos, a pregarmos o Evangelho e a falarmos de Jesus e da salvação que há em Cristo Jesus a todo o ser humano sobre a face da terra. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para o segundo bloco, que vamos falar de uma agência missionária da nossa igreja. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil. Obrigado pela sua companhia em todo o país, onde você está ligado, acompanhando, assistindo o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Esse programa produzido pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Essa cidade é importante na história da Igreja Presbiteriana do Brasil, devido à agência missionária para trabalho com povos indígenas que nós temos aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A Missão Evangélica Kaiowá, ela foi fundada em 28 de agosto de 1928, lá na Igreja Metodista, na cidade de São Paulo. 4 ou 5 igrejas formaram a Missão Evangélica Kaiowá, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a Igreja Metodista e a Igreja Americana, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Essas foram as principais e tiveram outras, como os congregacionais e outros irmãos também, luteranos, tiveram ali presentes nesta organização, mas são essas 4 denominações que fizeram uma parceria para levar o Evangelho aos povos indígenas. Tudo
é registrado nos anais da história e contam os artigos de jornais desta década, que é fruto de alguns irmãos indígenas que vieram da região sul do país e vieram em busca dos missionários com a seguinte pergunta: onde nós passaremos a eternidade? Onde nós passaremos, a nossa alma passará a eternidade. A alma humana, não importa qual povo, qual raça, qual língua, a alma humana tem sede de Deus, tem a dimensão da eternidade e tem uma inquietação com respeito à eternidade. É por isso que Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. A Missão Evangélica Kaiowá está completando 95 anos de trabalho ininterrupto entre os povos indígenas aqui no estado do Mato Grosso do Sul, visitada por caravanas que vêm do Brasil inteiro conhecer o trabalho da Missão Kaiowá. 95 anos de trabalho ininterrupto. Quando o reverendo Maxwell, Albert Sidney Maxwell, com o médico chamado Nelson de Araújo, com o professor Aston e com o agrônomo Marques, chegaram aqui a Dourados para proclamar o evangelho aqui aos povos indígenas, escolheram a tribo Kaiowá, por ser uma tribo que estava em extinção, apenas 300 indígenas na época, catalogada pelo Marechal Rondon como as tribos que estavam em ameaça de extinção no Brasil. Esses missionários começam então a pregar o evangelho aqui na cidade de Dourados, acolher os indígenas. Eram 4 frentes de trabalho. O pastor como pregador do evangelho, veio um médico para tratar da saúde desses povos, veio um professor para trazer o ensino, a educação, e veio um agrônomo para ensinar técnicas agrícolas, cultivo da terra. Era chamada missão holística. E chegaram aqui, e aqui se instalaram na cidade de Dourados, criaram aqui a sede da Missão Kaiowá. Hoje, 3 denominações compõem a Missão Kaiowá, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e a Igreja Indígena Presbiteriana no Brasil, que é fruto do trabalho da Missão Kaiowá. Essas 3 denominações hoje compõem a Missão Kaiowá. E este trabalho, 38 pontos de trabalho aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a Igreja Presbiteriana Indígena atuante aqui dentro, no meio do seu povo, na pregação da palavra do Senhor. E a Missão Kaiowá tem escola, hospitais, trabalha com convênios de saúde básica com o governo, mas principalmente a sua atuação nas igrejas e no Instituto Bíblico para a formação de missionários indígenas, nativos. Tem sido uma bênção o trabalho da Missão Kaiowá aqui na cidade de Dourados, em todo o estado do Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil, onde a Missão Kaiowá tem atuado. É desafiador o trabalho de uma agência missionária, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, seja uma agência que trabalha com povos indígenas, ou com outros povos, ou em outras nações. É sempre desafiador o trabalho missionário, mas é um trabalho também encorajador, um trabalho cheio de alegria, porque é o cumprimento da ordem, do mandado de Jesus para a sua igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E é tão bom quando vemos o evangelho chegando aos povos, levando salvação, levando esperança, levando vida, levando libertação, levando a paz, promovendo ali um ambiente da graça e da misericórdia de Deus. Como é bom, como é precioso, neste sábado, dia 26
agosto, às 9 horas da manhã, haverá o culto, a Assembleia da Missão estará presente. O presidente hoje da Assembleia, o reverendo Geraldo Silveira Filho, ele é pastor lá na cidade de Belo Horizonte, e nós nos alegramos muito com esta oportunidade de servir ao Senhor ao lado dos nossos irmãos indígenas. E isso é uma realidade que tem levado o Evangelho em todo o país. Por mais que as missões levem o Evangelho, proclamem o Evangelho, o desafio continua. Eu quero convidar você a orar pela Missão Kaiowá, orar pelas missões que trabalham com os povos indígenas no Brasil e fora do Brasil, orar pelas agências missionárias, a Junta de Missões Nacionais, que abre campos por todo o Brasil, pregando o Evangelho, abrindo novas frentes de trabalho da Igreja Presbiteriana em todo o Brasil. Orar pela APMT, que é a Agência de Missões Transculturais, que trabalha com povos transculturais, ou seja, que tem uma cultura diferente da nossa, preparando obreiros, enviando obreiros por todo o mundo. Nós hoje temos missionários em mais de 40 países pelo mundo. É uma grande bênção estas agências missionárias da nossa igreja. Ore, contribua, não deixe de avançar na proclamação do Evangelho, porque o desafio das missões continua. Paulo e Barnabé são aqui escolhidos pela igreja de Antioquia, mas quando eles chegaram na cidade de Antioquia de Icônio, ali eles foram arrastados para fora da cidade e foram apedrejados, a ponto de serem dados como mortos. Por causa de quê? Eles simplesmente estavam pregando o Evangelho ali, e não obstante terem sido apedrejados, dados como mortos, eles então tiveram que deixar a região, voltar para Listra, Icônio, Antioquia, um retorno aqui, e eles mesmo assim não interromperam a viagem missionária. Eles não disseram, vamos interromper a viagem missionária, porque houve uma oposição à pregação do Evangelho, os nossos missionários foram apedrejados ali, foram dados como mortos. Não. Tão logo eles recuperaram daquela situação, o texto diz aqui que eles foram anunciando o Evangelho naquela cidade, onde fizeram muitos discípulos, e eles exortavam esses discípulos a permanecerem firmes na fé. É assim também que eu quero desafiar você nesse instante, a permanecer firme na fé. As missões sempre foram um desafio, sempre enfrentou a oposição do mundo, de Satanás, das hostes malignas, mas a missão, a igreja nunca deixou, porque a promessa de Jesus é que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos continuar sempre firmes na obra missionária, porque é este o mandamento de Jesus para nós: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero convidar você também ao desafio missionário, a orar pelo missionário e a ser um missionário, onde você estiver, ser um agente de transformação, um missionário da parte de Deus, para testemunhar o Evangelho e falar do Evangelho de Cristo a almas sedentas que perguntam: onde a minha alma passará a eternidade? Deus abençoe sua vida. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós vamos encerrar aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Obrigado pela sua companhia. Mas nós vamos orar por você, pela sua família e pelos desafios missionários no país e no mundo.
oração é conversar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque a obra missionária é desafiadora, mas o Senhor mesmo encoraja os teus filhos em toda a terra a irem por todo o mundo e a pregar o Evangelho a toda criatura. Obrigado pela chegada dos missionários ao Brasil em 1859. Obrigado pela chegada dos missionários aqui na cidade de Dourados para trazer aqui o Evangelho aos povos indígenas no ano de 1929. Nós bendizemos o teu nome, louvamos ao Senhor pela vida dos missionários e oramos para que todos aqueles que nos ouvem sejam também, ó Deus, apoiadores da obra missionária, onde eles estiverem, pregando o teu Evangelho, anunciando a tua salvação e trazendo esta mensagem maravilhosa ao mundo, que há uma esperança para aquele homem que está moribundo, perdido, sem rumo, sem direção, e que Jesus é a única solução para a sua alma. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Com Brasil. Para Elias, holocausto queimado, oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente.